Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Vamos entrando para a nossa live de jejum. Hoje, minha gente, já é o nosso 11 de 21 e como foi anunciado, infelizmente ontem eu não consegui entrar para falar com vocês porque eu saí muito cedo para conseguir resolver as coisas da igreja. Chegamos tarde, ainda ficamos naquele trabalho abençoadíssimo para o nosso culto especial de sábado. E é por isso que hoje eu chego aqui no 11 de 21. E hoje é um dia muito importante, é um dia muito especial para o nosso jejum. Então você vai pegar esse aviãozinho, você vai arrastar para todas as pessoas que você conhece. Um beijo para todos vocês. Minha gente, hoje nós vamos começar a falar de tempos proféticos. Proféticos, distantes para Daniel, porém muito presentes na nossa vida hoje. E eu vou pedir a sua atenção. Nós não vamos terminar o capítulo 7 hoje, porque é um capítulo bastante denso. Mas nós vamos começá-lo. E abra o seu coração, porque hoje nós vamos falar. Cadê o povo de Deus? Cadê a noiva de Jesus? Cadê o povo que vai para o céu? Pois é. Passamos 10 dias falando sobre integridade, sobre identidade, sobre firmeza. E a última hashtag que a gente colocou aqui foi a hashtag da lealdade, da responsabilidade e da confiabilidade. Nós precisamos trazer sobre a nossa vida um cristianismo puro, um cristianismo inegociável, porque nós pertencemos a um reino inabalável. Então nós não podemos vivenciar na nossa vida mais esse cristianismo frouxo, esse cristianismo mais ou menos, que o mundo entrou dentro da igreja, que as pessoas fazem o que querem na hora que querem, que as pessoas se relacionam com o inferno e com Deus, quando na verdade não se relacionam com Deus, se relacionam com a igreja física, mas não tem relacionamento com a noiva, ela não é a noiva de Cristo, né? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, que estão se relacionando com a igreja física de Jesus. Essas pessoas recebem bênção? Recebem, porque toda pessoa que ora em nome de Jesus, crendo, recebe. Porém, não significa que essa pessoa faz parte do reino de Deus. E hoje nós vamos falar, minha gente, sobre hashtag eu sou do reino de Deus. Então já começa aí agora a colocar a sua hashtag e mandar esse avião para todo mundo que você conhece, porque minha gente, isso aqui é salvação, é mensagem de salvação, mensagem de alerta, mensagem que você imaginar. Você quer ir para o reino de Deus? Você quer sair dessa terra e ir para o céu? Então receba essa mensagem sobre a sua vida. Hashtag eu sou do reino de Deus. Não sou de igreja. A gente frequenta a igreja e a gente é parte da igreja, do corpo, mas tudo isso é para nós estarmos conectados de fato com o corpo de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Se você tem ido à igreja e frequentado o mundo, minha gente, você não é igreja, você só está indo à igreja. Se você ainda tem a raiz, a semente do maligno, né? Amanhã eu já vou mostrar o livro que o nosso bispo deixou como um legado, né? A sua descendência determina a sua eternidade, porque o que acontece, minha gente? Se você não tem a semente divina, que é Jesus, construída, estabelecida, dando frutos dentro de você, significa que você não pertence ao reino de Deus. Você e eu ainda estamos dando frutos que são do inferno, dando frutos que vêm do maligno. Então nós estamos dizendo, olha, se eu estou dando abacate, eu sou um abacateiro, não é verdade? Se eu estou dando laranja, eu sou uma laranjeira. Então o fruto da sua vida, onde você gosta de estar, o que você gosta de fazer, o que você dá importância, as coisas que você faz, as coisas que você é, que determinam todas as coisas na sua vida, estão dizendo a que reino você pertence. Pois é, minha gente, hoje nós vamos falar de coisa profética. Não foi à toa que Deus ordenou que nós fizéssemos esse jejum de 21 dias. Geralmente, o jejum de 21 dias
que as pessoas costumam fazer, que nós também costumamos fazer, é um jejum que foca, né, em tirar alimentos, né? Então as pessoas elas estão ali tirando determinados alimentos por uma guerra espiritual, geralmente comem apenas grãos e legumes e não comem carnes e nem derivados de leite. Só que dessa vez Deus não está focando no alimento do nosso jejum. Ele falou pra gente tirar algum alimento e estar em jejum, mas ele está preocupado, vamos dizer assim, porque Deus não fica preocupado com nada, né? Mas vamos dizer assim, ele está nos preparando para entendermos, vivenciarmos o que de fato é o reino de Deus, porque a maior batalha nossa nesse ano de 2021 e nos próximos anos da nossa vida, a maior batalha sua será se manter diante da presença de Deus, como um homem, uma mulher de Deus, como filho de Deus, rendendo a Deus frutos. Então, foca nisso, hashtag eu sou do reino de Deus, e quem é do reino de Deus, minha gente, não está preocupado com título, não está preocupado com fama, não está preocupado com nada, ele está preocupado em gerar coisas para Deus. Coloca isso no seu coração, não fique preocupado com o que você vai ganhar, com o que você vai ganhar na igreja, em termos de consideração, de reconhecimento, disso, daquilo, com o que você vai ganhar no seu trabalho, em termos de salário, de valores, se você vai ficar rico, se você não vai ficar rico, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Não se preocupe com resultados. A sua vida e a minha vida, ela dá aquela girada no ano de 2021 para nos preocuparmos com o que nós estamos gerando. Desde o final do ano passado, Deus tem falado isso conosco. Se preocupe com o que você vai gerar e não se preocupe com os resultados. Você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, você vai ser transformado, só que não se preocupe em viver em prol de resultados. Então, em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, manda esse avião para todo mundo que você conhece, porque tem muito cristão que ainda está preocupado com resultados. E eu tenho visto muita gente viver milagres. Esse ano vai ser um ano de muito milagre, só que geralmente as pessoas que estão vivendo milagres são as pessoas que não estão preocupadas com os resultados. Elas estão preocupadas com o que elas vão gerar para o reino de Deus. Então, meu povo, corre lá em Daniel capítulo 7, porque hoje nós começamos o 11 de 21 dias. E o nosso jejum não para naquela coisa de, como eu falei, o jejum normalmente ele vem para resgate, para isso, para aquilo, só que o nosso jejum não parou no texto. Deus nos manda continuar todo o texto e falarmos e recebermos e vivenciarmos essa palavra profética. Até o capítulo 6 de Daniel, Deus estava falando sobre visões que os reis tinham, coisas que aconteciam naquele momento, e Daniel era usado para interpretar e para falar coisas daquele tempo. Do capítulo 7 para frente, Daniel começa a ser usado por Deus para ver coisas do futuro. Entende? Coisa que para ele era muito distante, mas que para nós é muito próximo. Então, bora lá. Vamos ler, porque hoje tem que ler, viu, gente? Hoje tem que ficar lendo, porque senão você não vai entender nada. Se você estiver no trânsito, se você estiver... Vai ouvindo, depois você põe de novo essa live, vai ficar gravado no IGTV, pega a sua Bíblia e comece a ler. Ok, vamos lá. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Beltesazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama, e escreveu o que havia sonhado, e foi isso que ele viu. Naquela noite, em visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ele ficou em pé no chão sobre as patas traseiras como um ser humano, e foi-lhe dada a mente humana. Veja que Deus está mostrando alguns reinados, alguns reinos, alguns tempos, algumas épocas para Daniel. Então presta atenção. A primeira besta, vi então a segunda besta, e ela era parecida com um urso, levantou-se sobre um dos lados e tinha uma boca entre os dentes, 3 costelas, e lhe foi dito: levante-se e devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade.
Então, em minha visão, naquela noite, vi uma quarta besta horrível, assustadora, muito forte, devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu em meio deles outro pequeno chifre outro pequeno chifre. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Então, antes da gente continuar, eu quero falar aqui para vocês. Deus, do mesmo jeito que ele deu a visão lá no início do livro de Daniel, dizendo para Nabucodonosor que ele seria a cabeça de ouro e depois teria um outro reino que seria os medos, os persas, e depois seriam consumidos e tudo. Ele deu um esqueleto de como seria os próximos reinados. Então ele faz a mesma coisa aqui com Daniel, mas agora ele está falando de reinados, tanto físicos quanto espirituais. Porque o que acontece aqui é que é uma linguagem bastante comparativa, que vai dizer para Daniel que tipo de reino estariam se estabelecendo. Nos estudos teológicos, nós aprendemos, na teologia da escatologia, nós aprendemos que são 4 reinados, sendo que o primeiro reinado seria de fato o reinado de Nabucodonosor, esse rei aí que ele coloca como o leão e tudo mais. Este reino seria o reino de Nabucodonosor, que já chegou devastando o povo de Deus e realizando grandes coisas na terra para Satanás. Esse seria o primeiro reinado, Daniel estava lá, certo? O segundo, que seria o reinado medo-persa. Esse reinado medo-persa seria esse reinado do grande urso, um reinado que se levanta, e a gente sabe que pela história realmente foi um reinado que devorou muitas pessoas, devorou demais. Aí você fala, pastora, já aconteceu isso daí, presta atenção. O terceiro é o reinado de Alexandre o Grande. Eu não sei se vocês já estudaram isso na história, mas seria justamente esse reinado que parecia um leopardo. Interessante é que você vai encontrar a visão espiritual, esses seres que estavam por trás desses reinados lá no livro de Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, vai falar que de novo se levanta esse leopardo, que foi o mesmo espírito que estava por trás desse reinado de Alexandre o Grande. Esse mesmo espírito continua atuando no Apocalipse. Então ele se levanta como um leopardo, e também vemos que aqui ele vê o último, que seria o reinado de Roma, só que diz que é um reinado muito longo, um reinado com 10 chifres, e você também vai ver isso em Apocalipse capítulo 12, quando fala do dragão que tem 10 chifres e são 10 nações, 10 tipos de reinos, e ele fala que desses 10 vai 3 cair para que um sai desse. Ele diz assim: enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles um outro pequeno chifre. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. E aqui nós sabemos que já o pequeno chifre é a expressão do anticristo, que no Apocalipse também, no capítulo 14, deixa isso bem claro sobre esse anticristo e como ele fala exatamente as mesmas palavras. Esse chifre pequeno está escrito em Daniel, tá? Daniel, esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava arrogância. No capítulo 14 você vai ver a mesma coisa, que é um pequeno governo, que você não dava muito para esse pequeno governo. Ele vai sair de dentro de grandes 3 governos, e ele vai derrubar 3 grandes governos e vai falar como tem muita arrogância. Esse daí é a ação do anticristo na terra. Nós estamos vivendo esse período, né? O período do quarto
da quarta besta, vamos dizer assim, que Daniel viu, que ele ficou aterrorizado, é justamente o período em que Jesus vem, aquele império romano, e Jesus está ali, tudo começa, e a besta ela começa a trabalhar desde esse tempo, tá certo? E depois, quando Jesus é arrebatado, eu já falei isso no nosso estudo de Apocalipse no ano passado, quando Jesus vai aos céus, todo o tempo apocalíptico já está rodando, está acontecendo. Tem muitas pessoas que acham que o Apocalipse ainda vai começar. Na verdade, não. O Apocalipse já está acontecendo faz muito tempo. Há muito tempo. Então, se você está um pouco desatualizado, então você se atualize. Se atualize, minha gente, porque o Apocalipse já está acontecendo há muito tempo. E nós estamos nesse último governo. Nós estamos vivenciando esses 10 governos, que são 10 nações fortes, que depois vai se levantar uma pequena porção de poder, mas que vem recheada de poder espiritual, que vai derrubar 3 grandes nações. Nós estamos meio que percebendo determinadas coisas assim nesses últimos 2020 e 2021, né? Quando nós vemos algumas nações que são muito fortes começarem a ser bem abaladas. Então comece a prestar atenção nisso. Comece a prestar atenção nisso, viu, meu povo? Porque nós estamos vivenciando justamente esse tempo em que essas 3 nações estão começando a ser abaladas. Se liga aí, hashtag, você tá colocando sua hashtag aí? Você é o quê? Hashtag eu sou do reino de Deus. Você não é um visitante da igreja. Você não pode ser um visitante da igreja. Você não pode ser uma pessoa que gosta de ir na igreja, mas que é do mundo. Você tem que ser uma pessoa que nasceu de Jesus. Por quê? Porque não tem como fazer parte de um reino se você não tem a linguagem, o comportamento, a moeda, a intenção, a tradição deste reino. Você precisa ter as características do reino de Jesus Cristo. E a nossa hashtag hoje é hashtag eu sou do reino. Eu não sou visitante do reino, eu sou do reino de Deus. E você precisa se entregar ao reino de Jesus, precisa se entregar ao que Deus está estabelecendo, porque nós estamos passando por uma fase profética e eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar tudo isso, mas eu sei que nós estamos bem dentro desse meio, desse grande, eu ia dizer rolo, mas não parece, é meio estranho, né, falar rolo, desse meio mesmo, desse meio profético. A palavra de Deus ainda continua aqui no capítulo 7, dizendo assim: enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos. Então, Daniel ainda estava observando toda aquela visão e ele começou a ver alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais lã pura. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava na sua presença. Milhões de anjos o serviam, milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Entenda que nesse momento em que as nações estão sendo abaladas e esse reino, esse pequeno chifre começa-se então a se falar sobre os livros abertos. Para quem estudou Apocalipse comigo sabe, se você não estudou Apocalipse, a pastora precisa desse estudo de Apocalipse. Entra no Facebook da Serrema, porque está lá nos nossos vídeos do ano de 2020. Tem desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Primeiro ao último capítulo lá no nosso Facebook, o estudo de Apocalipse. Então, meu povo, bora lá. Você precisa entender, nós estamos estudando, que provavelmente nós já estamos ali no 6º selo, que seria praticamente a entrada para o último selo, que é o 7º selo, que é o julgamento da terra. Então, Daniel diz assim no versículo 11: comecei a observar, pois ouvi ainda as palavras arrogantes do pequeno chifre, fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo, né? Então, assim, esses primeiros governos
esse primeiro governo foi retirado, dessas bestas que ele foi vendo, primeiro foi retirado, de repente foi muito rápido os outros governos, e ele foi percebendo essa passagem de tempo, tá? E essa passagem de tempo diz que tem um período, e nós vamos falar sobre esse período, mas nós vamos falar sobre esse período amanhã, porque hoje não dá tempo. Depois, em minha visão daquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo sobre as nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Sabemos que esse é Jesus Cristo, né? Então, assim, hoje eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos explicar muito melhor essas visões de Daniel. Eu deixei aqui os textos bíblicos para você ler. Então você leia o capítulo 12 de Apocalipse, leia o capítulo 13 de Apocalipse, leia o capítulo 14 de Apocalipse. E você vai ver que o que Daniel está vendo aqui está sendo assinalado e acentuado lá em Apocalipse. E está dentro desses períodos de Deus e tudo mais. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Dizer para você que você tem que ser hashtag Reino de Deus, tá? Não tem uma fórmula mágica aqui. A questão aqui é hashtag Reino de Deus. Eu preciso fazer parte do Reino de Deus. Eu preciso escolher se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. Isso aqui é fundamental, minha gente. Você hoje, no nosso 11 de 21, você vai ter que trabalhar aquela nossa hashtag anterior dizendo lealdade, responsabilidade, confiabilidade. Você é aquela pessoa que, dependendo da situação, muda diante de Deus? Você é aquela pessoa que não tem ligação com as coisas de Deus? Você é aquela pessoa que não tem aliança com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, com o reino de Deus? Muda isso na tua vida. Por quê? Porque nós chegamos num ponto da nossa história com Deus, da Igreja de Jesus Cristo, em que os de Deus vão ser colocados de um lado e os que não são de Deus vão ser colocados de outro, e nós precisamos estar bastante funcionais dentro do reino de Deus, literalmente funcionais. Então, se você já começou o ano com a mentalidade de o que eu vou gerar para Deus, eu preciso ser do reino de Deus, eu preciso vivenciar o reino de Deus na minha vida, eu preciso que a semente do Criador esteja sobre mim, me transformando de dentro para fora, ativando o meu espírito pelo Espírito Santo de Deus, amém. Se você não começou o ano dessa maneira, hoje é 15 dias ainda de janeiro, hoje é 15 de janeiro, você ainda tem um tempo para falar, caramba, eu não posso começar fevereiro com a cabeça tudo perturbada, com as orientações tudo errada. Eu preciso me estabelecer dentro do reino de Deus. Ok, minha gente? Hoje é hashtag eu sou do reino de Deus, então você se alinha, se aliancia, faz aquela oração poderosa. Como diz o pessoal de Portugal, faz aquela oração forte, dizendo, Deus, eu estou me consagrando para o Senhor. Eu não quero ser um cidadão dessa terra, eu quero ser um cidadão do céu. Por isso, hashtag, para você não esquecer, eu sou do reino de Deus. E começou uma nova fase do nosso jejum. Então, seja bem-vinda à nova fase do nosso jejum e vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente. Amanhã eu encontro você para nós explicarmos melhor o que está acontecendo, o que vai acontecer nesses, vamos dizer assim, nas cenas dos próximos capítulos. Gente, que Deus te abençoe. Viva uma vida debaixo do reino de Deus, um reino inabalável, um trono inabalável. Seja você um filho de Deus, seja você parte das coisas de Deus. Essa é a melhor resposta, essa é a maior ação da sua vida contra o inferno e contra o que estará por vir sobre as nações, sobre a terra, sobre qualquer circunstância, sobre uma situação na sua casa, sobre uma situação no seu trabalho. Entenda que essa é a chave, a resposta para tudo que possa acontecer, desde o Apocalipse, o anticristo, até um problema na sua casa, um problema no seu trabalho. Você precisa ser parte de um reino, o reino de Deus. Se você fizer parte do reino de Deus, você estará debaixo do cuidado e da manutenção do poder
de Deus. Eu declaro paz sobre a tua vida, graça sobre a tua vida. Hoje tem culto de unção, de libertação, você não pode perder. Será transmitido aqui nessa mesma plataforma do Instagram da Ser Rema e no YouTube, Ser Rema. Então você que não é da nossa cidade, você está em outra cidade, você está nos acompanhando, acesse o culto hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo lá no canal Vencer do YouTube, corre lá e acessa Transformações Reais. E na semana que vem já vai sair um vídeo sobre descanso. Você sabe descansar em Deus? Você vive uma vida de descanso? Eu gostaria de falar com você sobre isso lá no canal Vencer. Gente, até amanhã. Que Deus abençoe quem vai estar na igreja até daqui a pouco. E se prepare, porque coisa muito grande, coisa muito boa para quem faz hashtag Eu Sou do Reino de Deus está por acontecer. Que Deus te abençoe, gente. Ótimo dia.